Muito boa noite a todos que estão chegando nessa live do Niemes, na entrevista da semana do Niemes. Mais uma vez estamos aqui, eu, o professor Luiz Fernando Cuozo Lemos, coordenador do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, para conversar com pessoas e personalidades importantes, importantíssimas do esporte nacional, regional, estadual, até municipal. Então, no dia de hoje, teremos um dos maiores do esporte nacional, uma das pessoas mais importantes no cenário esportivo. Eu, pequeno, lembro de escutar o nome Hugo Oyama e vai ser um privilégio, vai ser um momento muito bacana poder estar nesse momento trocando uma ideia, batendo um papo com ele nessa live aqui para toda a comunidade acadêmica e para todos as demais pessoas que por vezes se interessam no esporte. Então, o nosso entrevistado, nosso amigo, nosso atleta de longa data, atleta que venceu tudo, venceu muita coisa, competiu demais, né? Tem um histórico gigantesco. Vai daqui a pouquinho entrar aí nessa live. Então já convido todo mundo que esteja presente aí para já mandar o aviãozinho, aquele aviãozinho ali embaixo, convidando seus amigos para esse bate-papo com o Hugo Oyama em instantes aqui com a gente, tá? Então, por gentileza, convidem os amigos. O Hugo já entrou aqui, então agora nós vamos chamá-lo para esse bate-papo. Lembrando que é a nossa 7ª entrevista dessa semana do Niemes, nessas que a gente tem feito nesse período, e sem dúvida é uma das pessoas, olha, mais importantes, as pessoas que eu mais emocionado já de antemão, já estou com vontade de bater esse papo. Já vou chamar o Hugo para essa conversa, para a gente conhecer um pouquinho do Hugo Oyama. Já de imediato convide os amigos, os aviões, como eu falei, né, para os amigos e conhecidos, para que todo mundo venha para esse bate-papo que vai ser muito legal. Boa noite, Hugo, tudo bem? Opa, boa noite, Luiz. Tudo bem você? Tudo bem, muito bem. Tá escutando legal? Tá boa a conversa? Vocês estão me escutando bem também? Tudo jóia? Eu estou muito bem. Eu queria pedir para o pessoal que está acompanhando colocar um joinha se tiver bom o áudio, se tiver tudo legal para a gente. Aí já tivemos feedback rápido. O pessoal tá antenado nas respostas. Hugo, eu queria de antemão já te agradecer muito, tá? Para mim, assim, enquanto professor, enquanto poder estar fomentando o esporte e trazendo pessoas do teu calibre, da tua responsabilidade em prol do esporte, assim, eu chego a ficar emocionado de verdade, assim, poder estar te trazendo e poder estar conversando contigo. Eu já conversei contigo no WhatsApp algumas vezes e tu sabe o quanto eu tenho admiração pelo teu trabalho, pelo que tu fez e faz pelo esporte. E por vezes a gente até nem tá tão a par, porque as coisas estão acontecendo a todo tempo. Mas assim, eu gostaria de, antes de começar, para te dizer que eu sou extremamente teu fã. E no Rio 2007, quando eu passei por ti junto com o Sebastião Quatrinho na Vila Pan-Americana, e o Sebastião falou: "Ah, Hugo aqui", e eu apertei a tua mão, aquilo ficou para mim, pá, eu apertei a mão do Hugo Oyama, né? Então, hoje aqui, enquanto docente da UFSM, eu posso estar te contando isso e podendo estar contando essa emoção que eu até tive em algum momento e que as outras pessoas poderão ter, e, enfim, fomentando o esporte. Então, primeiro, vou começar apresentando a ti a todo mundo. Então, quem é o nosso convidado do dia 22 de abril de 2020? Ex-mesatenista, que é o segundo maior medalhista da história do Brasil em Jogos Pan-Americanos. 6 Olimpíadas no currículo, pessoal, 6 Olimpíadas no currículo. 6 vezes campeão latino e técnico da seleção brasileira feminina de tênis de mesa. Hugo Oyama, muito boa noite. Boa noite, Luiz. Obrigado primeiro pelas palavras. Realmente eu que fico emocionado, sabe, de ouvir palavras como as suas, onde mostra que realmente valeu muito a pena, né, de ter feito tudo, né, durante esses 44 anos que eu estou dentro do tênis de mesa, treinado, suado, levar bronca, fazer castigo, sabe, cair, né, muitas vezes, né, mas nessas horas que a gente pensa naquele objetivo lá na frente, que para mim sempre foi desde pequena ser jogador de seleção brasileira, para poder me recuperar o mais rápido possível e voltar mais forte, né? Então realmente eu que agradeço e é um grande prazer. Fiquei muito feliz quando eu recebi
a sua mensagem aqui pelo Insta primeiro, depois a gente se falou pelo WhatsApp, né? Aqui estamos nós aqui. Espero que eu possa passar boas vibrações aí para quem esteja nos acompanhando aí. Sem dúvida, Hugo. Um dos nossos objetivos, além de conhecer a história de grandes personalidades, de falar muito sobre o esporte, fomentar o esporte, até nós mesmos temos um projeto de interesse de mesa e outros tantos aqui dentro, mas um dos grandes é conhecer a história, saber de onde tu veio, de onde outras pessoas vieram, saber como é possível, né? Aquela pessoa que às vezes tá lá em algum lugar e não e por vezes deixa como é que eu posso ser um dia atleta? Como é que o Hugo chegou a ser atleta? Como é que o outro atleta virou isso que esse grande personalidade? Então, essa é uma forma de aproximar, às vezes, porque, por exemplo, para mim, e talvez para a grande maioria das pessoas que conhecem o Goiama, eu considero o Goiama, né? E poder trazer e ter essa conversa franca, aberta, mostrando essa proximidade, mostrando a tua história, é um dos grandes prazeres que essa quarentena está nos oferecendo dentro da universidade, uma forma de adaptar e buscar o esporte trazer para dentro. Então, nesse sentido, indo bem ao encontro toda essa fala que eu fiz, eu queria conhecer um pouquinho de ti, do teu começo. Lá ali, ó, quando tu começou a brincar com raquete, lá quando tu foi conhecer o clube, mais ou menos assim, como que surgiu isso? Bom, começou, eu era bem novo, tinha lá os meus 7 para 8 anos, eu acho lá em 76, 77. É que faz muito tempo, né? Então ficar lembrando da data certinha é difícil, né? Mas ali, eu estudava numa escola japonesa aqui em São Bernardo do Campo, que é a minha cidade natal, na parte da manhã e à tarde na escola brasileira. Durante o intervalo dessa escola japonesa, eu brincava de ping-pong com a molecada lá. E assim, a gente fazia aquela família, aquela brincadeira que todo mundo já fez, né? Pelo menos uma vez. E eu era um dos mais novos e o mais pangaré ali da turma, sabe? Eu não devolvia uma bola na mesa, aí eu tinha que ir lá pro final da fila. Aí eu comecei a ficar meio cansado de perder. Então acho que hoje pensando, eu vejo que desde novo eu já realmente não gostava de perder. Aí tinha um menino que gostava de sacar com efeito, dar aquelas cortadas e tal. Eu perguntei para ele, César, onde você aprendeu a fazer isso aí, né? Tem um clube de tênis de mesa aqui na cidade, vamos lá comigo. Eu fui com ele um dia, quando eu abri a porta do salão, vi aquele pessoal botando aquela bola, sabe? Dando aquele saque, correndo atrás da bola e tal. Parece que foi a paixão à primeira vista pelo tênis de mesa. Aí comecei a ir uma vez, 2 vezes por semana. Como eu estudava de manhã à tarde, eu treinava das 6 às 10. Aí como eu tinha uma certa facilidade, habilidade, que o Maurício Kobayashi, o técnico, na época, reconheceu, ele chamou meus pais para ver se eu poderia treinar todos os dias. Lógico, ele mostrou que tinham regras, né, que a gente tinha que cumprir. A principal delas era ir bem na escola, tirar sempre notas boas. É exatamente sobre isso que eu queria te falar. Sem te cortar, mas para a gente dar andamento no Claro. raciocínio. Bom, o Maurício Kobayashi chegando, vendo o teu potencial e dando todo o incentivo para que tu se desenvolvesse dentro da modalidade, mas acima de tudo, essa questão é uma questão muito importante das boas notas da escola. É uma questão que a gente busca trabalhar aqui. Eu já falo da história que desde a canoagem, que quando nós começamos em Santa Maria, lá em 90 e poucos, 2000, os projetos já tinham esse embasamento, né? Que o criança, o adolescente tivesse essa boa nota na escola como uma forma de fomentar ainda mais o esporte, mostrar que vale a pena fazer esporte, mas na escola. E isso é super interessante eu estar escutando de ti, um cara que tem 6 Olimpíadas, né? E mostrando que, ó, funciona, que bom, né? E com certeza, se eu não tivesse tirado notas boas naquela época, hoje eu não estaria aqui, né? Eu não teria ido em Olimpíadas, não teria ido em Jogos Pan-Americanos, com certeza. Porque ali o Maurício Kobayashi colocou na nossa cabeça, principalmente, quer dizer, colocando na cabeça dos meus pais, principalmente na minha, que o estudo era o mais importante. Porque lá na frente, eu não sabia se eu iria me tornar um esportista. Mas tendo bons estudos, eu poderia ir para outras áreas, sem problema nenhum. Mas felizmente eu coloquei isso na minha cabeça, falei, eu quero treinar todo dia, então vou estudar firme, para tirar sempre notas boas para poder treinar. E tanto que na minha época lá atrás era o ginásio, não era hoje é o ensino médio, né? O fundamental é o ensino médio. Na nossa época era o ginásio. Da quinta a oitava série eu estudava de manhã na escola. Aí à tarde eu larguei a escola japonesa e aí eu fui só fazer a parte do treinamento. E eu treinava das 2 da tarde às 10 da noite, de segunda a sexta-feira.
Então, praticamente dos meus 11 aos 16, 17 anos, eu treinava, eu ficava no salão ali 8 horas por dia, né? Tinha intervalo, tinha a hora de tomar o lanche, tinha a hora de fazer a lição de casa, que o Maurício Kobayashi obrigava a gente a fazer lá no salão, né? E principalmente, Luiz, não só nos estudos, mas também treinar com muita dedicação, muita disciplina, educação e respeito, né? Acima de tudo, para com os mais velhos, né? Como o Maurício veio daquela cultura japonesa, onde a disciplina, o respeito pelos mais velhos é muito forte, então ele implantou isso lá no treinamento, né? Tanto é que tinha dias que eu entrava no salão e eu nem pegava na raquete. Como era um dos mais novos e o salão estava cheio, muitas vezes eu tinha que ficar atrás do pessoal treinando, catando as bolinhas deles, mas ao mesmo tempo vendo como eles estavam treinando, escutando o que o Maurício estava passando para eles, para eu colocando na minha cabeça e quando eu teria a oportunidade de entrar na mesa, fazer aquilo que eu tinha escutado ali fora da mesa. Então realmente foi complicado, mas por isso que eu falei, essas barreiras que eu fui passando, essas dificuldades, realmente me ajudaram a ficar cada vez mais forte. Outro ponto que eu adoro repetidamente eu caio nisso, é sobre os valores, né? Os valores que o esporte traz pra gente, os valores. Aí tu Sim. falaste sobre respeito, sobre disciplina, né? Por vezes, quantas vezes chega um adolescente, uma criança, às vezes numa situação de vulnerabilidade, numa situação de conflitos familiares, e quantas vezes o esporte, né, consegue, sei lá, desdobrar isso para um caminho melhor, né? E Claro, nesse claro. sentido eu queria ver contigo. Vamos tentar fazer um paralelo, já que a gente está falando da tua história. Hoje, Hugo, se nós estivéssemos pensando a iniciação, funciona parecido, tem alguns projetos, eu realmente não tenho conhecimento, projetos que abarcam essa questão voltada em valores nesse sentido, as notas escolares estão relacionadas. Existem algumas coisas que se mantêm, que evoluíram? Como que está o momento atual do tênis de mesa? Isso depende muito do local de treinamento, do próprio treinador que está ali, né? Mas eu sempre coloquei, para aqueles que eu converso, quando eu dou palestras, quando eu dou clínicas de tênis de mesa, eu falo isso, né? Não só para os praticantes, mas também para os técnicos, né? Que eles têm que realmente serem fortes, firmes, né? É lógico que na minha época, muitas vezes o Maurício Kobayashi, ele até, entre aspas, né, exagerava um pouquinho, né? Mas assim, funcionou com a gente entendeu essa cultura dele, esse pensamento dele e seguiu firme. Tanto é que foram só 4 ou 5 que conseguiram chegar até o final, por exemplo, a ser jogador de seleção brasileira, né? Eu vi muitos ali no decorrer do caminho ali já assim, desistindo, porque realmente não aguentavam e muitas vezes não entendiam essa cultura, esse pensamento, né? Hoje é um pouco mais difícil, sabe? Mudou muita coisa. Hoje tem muitas outras atividades que podem tirar o foco dos atletas para os treinamentos. As escolas também estão exigindo muito mais do que exigiam na nossa época, né? Não que a nossa escola era fraca, era muito boa a minha escola que eu estudava aqui em São Bernardo. Mas hoje parece que eles têm aquela parte que o aluno fica 8 horas dentro da escola, sabe? 8, 10 horas. Aí ele não vai ter tempo para poder treinar, para poder se dedicar, né? Mas aí também depende muito da cabeça do atleta. Se ele conseguir treinar essas 4 horas que lhe restam, mas com muita concentração, muita dedicação, sabe? Muitas vezes fazendo em casa o que não dá para fazer lá no treino, né? Na parte do preparo físico, alguma coisa, ele vai conseguir superar, né? Se vai ser igual antes ou não, né? Depende muito dele, né? Então, mas o principal é o atleta, né? Ter essa visão, ter essa cabeça para ele poder realmente, primeiro de tudo, antes, eu esqueci até de falar, lá com meus 8, 10 anos, eu já coloquei um objetivo grande na minha cabeça, que era ser jogador de seleção brasileira. Não era ganhar um torneio no mês seguinte, né? Não para ganhar com 10 anos, 6, não, lá com meus 17, 18 anos, ser da seleção brasileira, sabe? E isso que fez com que eu lutasse. Acho que todo mundo colocando esse objetivo, a chance de ele alcançar é muito grande. E isso veio de ti? Tu disse que é uma coisa pessoal, intra tu, pais, treinador? Com 8, 9 anos, como é que tu tem esse foco? Olha, até foi uma parte, né, da conversa do Maurício Kobayashi, né, com os meus pais e comigo. Então a gente sempre trabalhando juntos desde pequeno, desde o começo ali na minha carreira, ele falou que era importante colocar esse objetivo, sabe?
uma frase que eu gosto de colocar sempre no final das palestras, das atividades é não treine para ver onde você pode chegar, treine para chegar naquele lugar. Né? E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu treinava para chegar lá na frente. Né? Como eu falei, eu sofri várias derrotas, vários momentos ruins na minha carreira, mas quando acontecia isso, eu pensava lá atrás, pô, dos meus 11, 12, 13 anos, eu treinava 8 horas por dia, né? Eu também não sei de tudo. Até hoje eu não sei tudo. Então, tem que ir melhorando, tem que ver o que eu tenho que melhorar, o que eu estou errando, sabe? Então, cada vez que eu ultrapassava essa barreira, eu ficava cada vez mais forte. Desculpa. Aí por isso que eu consegui todas essas conquistas, né? Essas participações em torneios principais do esporte mundial. Muito bom mesmo. Mais uma vez, reitero, é muito bom estar batendo esse papo contigo. Vou aproveitar que tem uma pergunta que foi feita aqui, que ia bem ao encontro da minha linha de raciocínio. Né? Mauro Oliveira Neto perguntou: existe algum motivo dos asiáticos se destacarem nesse esporte? É só a disciplina ou há algum desenvolvimento da pessoa, tipo biotipo, alguma coisa assim? Eu até tinha uma pergunta bem similar, porque tamanha grande afinidade no Brasil, né? Dos orientais, enfim. Então, os asiáticos realmente, nessa parte da disciplina, não que o brasileiro, o europeu não é disciplinado, é que a disciplina deles é diferente, é mais forte, eles são mais focados. É claro que na China, por exemplo, o tênis de mesa é o primeiro esporte deles. Então, assim, as condições de treinamento, os jogadores têm um foco maior, muitas vezes até são obrigados, né, desde pequeno ali a se concentrarem somente no esporte. Eu já tive a oportunidade de ir várias vezes para o Rio, para a China treinar. Então, eu vi lá, garotos de 6, 7, 8 anos já estão alojados em centros de treinamentos de cada estado, sabe? Exatamente para lá na frente, alguns deles, ou um deles, de cada cidade, sei lá, serem escolhidos para representar a China nos torneios internacionais, nos mundiais, nas Olimpíadas, né, onde é o principal foco deles. Né? Japão, lógico, tem a parte da disciplina, da cultura, são muitos praticantes também. Na Coreia também são muitos praticantes. É por isso que, principalmente a China, né? Não falo do Japão, o Japão teve muitos altos e baixos, hoje eles estão ali entre os melhores também, mas a China realmente é imbatível, né? Não só pelo número de praticantes, mas também pela qualidade de treinamentos que eles têm lá. Inclusive, assim, eles pegam jogadores, muitas vezes que eles veem que não tem chance de jogar pela China, eles fazem ele treinar como se fosse um alemão, como se fosse um coreano, como se fosse um brasileiro, para servir de sparring para os principais jogadores. Né? Então, por isso que realmente eles merecem, né, todas essas conquistas. Sem dúvida. Mas aí então vamos continuando. Aí tu começou lá, entrou na escola, treinou Maurício Kobayashi, e aí tu já foi em 1980, se eu não me engano, deixa eu tentar fazer o cálculo, uns 13 anos, algo assim, 12, 13 anos. Campeão paulista mirim, 83 campeão sul-americano infantil, os 14 já sabia que queria focar no treino. Muito rápido, muita ascensão, muita dedicação, Hugo, sem dúvida. Um pouco até de loucura, né, Luiz? Hoje pensando assim dessa maneira, mas assim, é uma coisa que sempre junto com meus pais, né, que desde pequeno eles me apoiaram, falaram que se eu quisesse isso, eles iam me apoiar, primeiro ir bem na escola. Mas se você for bem na escola, você vai poder viajar para lá, para cá. Aí fui conquistando esses títulos, aí eles foram me ajudando cada vez mais, né? Então, como eu falei, como você falou, desde 1980, 82, 83, já conquistando os principais títulos, aí fez com que eu realmente acreditasse mais ainda que eu poderia alcançar meu objetivo principal, que seria lá em 1986, mais ou menos, que foi quando aconteceu, né, que eu fui convocado para a seleção adulta pela primeira vez. Pois é, antes disso, aí pelo que eu li aqui, depoimento ao site médio, deixei os estudos de lado para me dedicar 100% ao tênis de mesa. Né? Tipo, bem o que tu falaste, talvez até loucura, né? Porque é um momento, que bom que deu certo, mas, né? Que situação, que bom que deu certo, mas que situação complexa, né? Pensando assim, que bom que tu tinha um suporte por trás e que estava encaminhado e que tinha e as coisas estavam acontecendo, já estava no trilho, né? Já tinha um trilho de caminhar, né? Mas que
Que, que coragem, né? Vamos pensar assim, nossa, bem corajoso. Ah, Que com bom. certeza. Não, que bom que deu tudo certo, como eu falei. Lógico, não foi fácil, não é todo mundo que vai tentar que vai conseguir. Né? Felizmente, eu sempre falo, com a ajuda dos meus pais, dos meus familiares, e principalmente do Maurício Kobayashi, que ali me aguentou. Né? Muitas vezes lá de pequeno eu sabia que eu era meio espoleta no treino, sabe? Então eu tomei algumas broncas, né? Eu tive que fazer alguns castigos, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não podia continuar daquela maneira, senão ele ia ficar com o saco cheio de mim e ia me botar de lado, entendeu? Então eu fui aprendendo, mas é por isso, né? Foi aquele, entre aspas, loucura, mas deu tudo certo, porque realmente eu fiz para que desse tudo certo. Sim. É, isso, indo ao encontro disso, tu sempre teve certeza o que era o esporte da tua vida? Ou em algum momento tu chegou a ter uma disputa interna, assim, entre, será que é por aqui que eu vou? Será que é por ali? Tu já até me disse que se apaixonou muito cedo, mas assim, em algum momento teve algum outro esporte que tentou ter roubado o tênis de mesa, digamos assim? Não, não, não. Foi sempre só o tênis de mesa no alto rendimento, né? Aham. Na escola, eu gostava muito, porque naquela época, né, Luiz, a educação física era muito legal, né? Pô, tinha todas as atividades. Eu jogava futebol, basquete, vôlei, participava de jogos escolares, sabe? Lógico, tomando sempre cuidado, porque eu não poderia me machucar. Porque se eu vou pro treino machucado, é carcada do Maurício Kobayashi, né? Sim. Entendeu? Mas eu gostava muito, né? Futebol sempre acompanhei desde pequeno, gosto muito. Até hoje, depois que eu larguei o profissionalismo, né, dentro da mesa, eu jogo bola 2 vezes por semana, mas sempre tênis de mesa foi o meu trabalho, né? Foi aquele que eu realmente coloquei na minha cabeça que eu teria que fazer, que seria o meu sustento também, sabe? Então, isso realmente coloquei na minha cabeça e fui atrás até eu realmente me sacrificando muitas vezes. Muito legal. Aí, bom, 16 anos tu foi ao Japão. No Japão tu ficou 10 meses e voltou de lá e logo em seguida foi convocado para a seleção brasileira, né? Aí fez tudo planejando para isso. Eu poderia te perguntar assim, a convocação veio na hora certa, na hora que tu esperava ou te surpreendeu? Foi tudo mais ou menos como era para ser, enfim. Ah, não, veio na hora certa. E também, Luiz, foi tudo realmente bem programado, sabe? Com 12 anos, a gente sentou com o Maurício Kobayashi, fizemos a programação. Nesse ano você tem que estar assim, naquele ano tem que estar tal, 84 você tem que estar no nível tal, para 85 você ir para o Japão. Aí quando você voltar do Japão, eu ver que você melhorou muito na parte técnica, parte é, tática, física, você vai ter a chance de jogar pela seleção brasileira. No começo do ano, comecei a participar de algumas competições, né? Já realmente consegui vencer os antigos jogadores da seleção brasileira, aí que eu fui realmente convocado. Então, foi dentro do cronograma que 86 que era para eu entrar na seleção brasileira. E aí, dentro da seleção brasileira, muito sucesso, né? Sucesso, sucesso, sucesso. Vamos começar com talvez Indianápolis, eu acho, né? Que é os Jogos Sim. Pan-Americanos. Acho que talvez fosse. Deve ter sido um momento histórico para ti. Não? Eu imagino que tu deve lembrar isso muito legal, porque tu foi para os Jogos, voltou com medalha de ouro, medalha de prata na duplas. Uhum. Como é que foi chegar em Indianápolis, Olha, ganhar? olha, eu vou falar que eu cheguei lá realmente muito preparado para isso, viu, Luiz? Porque antes da competição, por isso que eu sempre falo, o Maurício Kobayashi é uma pessoa que me ajudou muito. Ele fez com que eu chegasse na competição lá em Indianápolis, com 18 anos de idade, focado no que eu tinha que fazer na mesa. Né? Não era para eu chegar na Vila Pan-Americana, ver os outros atletas de outras modalidades, ficar conhecendo para cá, ficar conhecendo para lá, sabe, vislumbrando com as coisas que aconteciam ali, porque realmente é um clima muito diferente, né? Uma Vila Pan-Americana, uma Vila Olímpica. Então por isso que eu falo que dentro da mesa ali eu estava realmente muito focado e o principal objetivo era a gente trazer a medalha de ouro por equipes, Uhum. né? Porque em 83 o Brasil já tinha sido campeão, em 87 era, entre aspas, a obrigação da gente trazer a medalha de ouro. Na final de duplas, infelizmente, eu e o Cláudio Cano, a gente perdeu para o Canadá, né, num jogo muito parelho, mas com certeza eu vou ter muito feliz de lá e com mais vontade ainda de continuar ganhando, sabe? Então eu falo assim, quando eu voltei em 87, foi em agosto o Pan-Americano,
em setembro eu já estava pensando no próximo Pan-Americano, sabe? Eu não estava nem a esperar treinar um pouquinho para ver se eu iria em 91. Não, eu já estava me preparando para ir em 91. Muito bom. A gente trabalha aqui dentro da educação física, né? Que hoje acho que é uma tendência de trabalhar, acho que em quase que todas as áreas de formação, essa questão de planejamento, né? Poucas pessoas dão passos bem dados, bem Uhum. embasados, sem um bom planejamento, sem que tu saiba tua meta trimestral, semestral, anual, daqui 4 anos. E quando eu vou batendo esse papo contigo, eu enxergo uma coisa estruturada, com Uhum. base, para chegar, né? Sim, sim, como eu falei, desde os 12, 13 anos, Luiz, tudo preparado ali, né? E na minha cabeça também. É lógico que eu fui ficando adulto, tendo que pensar mais por mim mesmo, né? E é por isso que eu consegui jogar 7 Pan-Americanos e 6 Olimpíadas, porque assim que eu saía de uma edição, eu já estava pensando na próxima. Isso realmente me ajudou. Né? E eu falo porque eu tive vários parceiros, né? Vários companheiros de equipe dessas edições. E aquele que ficava logo depois que voltava de uma, ficava ali, não que largado, mas pensando, aí quando chegava um ano e meio, agora eu vou tentar, vou preparar para ir. Era muito difícil, porque a concorrência é muito grande. Quando Sim. você vai num evento como esses, você tá lá, eu sabia que tinha gente que queria estar no meu lugar. Né? E quando eu saísse de lá, eles queriam estar no meu lugar na próxima. Né? E aí que eu treinava mais firme, aí eu, como eu adquiria mais experiência, eu usava da experiência para poder eliminar mais erros, né? Lógico que a gente nunca vai ser perfeito, mas eliminando os erros, a gente vai ficando mais forte. Né? Então, por isso que realmente consegui, né? Pan-Americanos principalmente, a luta por medalha é real. Então eu falei, não vou perder essa chance, não. Eu nunca coloquei na minha cabeça, né? Não, que eu quero ganhar tantas medalhas para ser recordista. Não, eu queria para cada edição para fazer o melhor em cada categoria que eu jogasse. Né? Aí foi cada vez mais difícil, mas até então, naquelas que eu competia, não dava chance para ninguém. Né? Porque eu sabia que se eu não desse chance para ninguém, jogasse o mais concentrado possível, né, a chance de eu ganhar era muito grande. Nossa, Hugo, tá bombando as perguntas. Eu não sei se eu vou pelas perguntas, que é do pessoal da universidade, ou se eu vou pela minha pauta, mas acho que eu vou nas perguntas que a gente vai sendo bem interativo. Legal. O José Newton perguntou sobre a estrutura da confederação, o auxílio da confederação na disseminação. Acho que vamos tentar ampliar essa pergunta dele, já que vamos pensar antes e agora. Como que tu enxerga, até porque tu tá como treinador, deve estar bem Uhum. próximo, como tu enxerga essa ação, até porque por vezes em alguns esportes a gente vê situações que não são das melhores. Eu realmente também Sim. não tenho conhecimento, é um bom momento a gente conhecer um pouquinho sobre a Confederação de Tênis de Mesa. Como é que tu enxerga esse auxílio? Como foi a evolução ao longo da tua vida, né? Porque a tua vida é o tênis de mesa, enfim. Sim, sim. Olha, sempre ainda é um pouco difícil, não é o ideal, mas eu não falo só do tênis de mesa. Logo que eu vou falar do tênis de mesa porque é o meu esporte, mas Uhum. o esporte em geral realmente tem sofrido bastante. Isso, lógico, pela dificuldade que o país passa, né? Mesmo tendo as Olimpíadas realizadas em 2016, 2017 ainda foi mais difícil ainda. Na nossa época, quando eu jogava, também não tinha muita verba para a gente poder participar de todas as competições no ano. E é necessário, sabe? Porque Sim, tem que jogar do adversário, né? tem que jogar, e não só jogar, né, Luiz? A gente tem que treinar. Muita gente fala, o pessoal tem que ir lá e jogar com os caras. Mas o pessoal tem que também treinar com os caras, sabe? Sim. Porque é difícil você ir para um campeonato só jogar e volta. Vai para outro campeonato e volta, sabe? Você vê alguma coisa, mas se você não vai treinando com esse pessoal, com gente diferente, com estilo diferente, sabe? É difícil você elevar seu nível. Por isso que muitas vezes lá atrás eu tive que muitas vezes bancar algumas viagens. Né? No começo, principalmente, meu pai pôde me ajudar um pouco, mas depois eu consegui alguns patrocínios. Depois da prefeitura de São Bernardo sempre me ajudou muito. Né? Então eu consegui participar de várias competições. E hoje também, hoje os atletas eles recebem a Bolsa Atleta, né? Uma coisa que também eu não tinha na minha época de atleta. Eu recebi até no final, um pouquinho no final da minha carreira, né? Que assim, não é o ideal, mas é uma ajuda que realmente ele pode investir um pouco mais na sua carreira, pode investir, né, nos treinamentos. Sim. Então realmente ainda é complicado porque a gente muitas vezes quando a gente pensa nisso, a gente quer comparar com os outros países como Alemanha, Japão, Estados Unidos. Não, Estados Unidos é fogo porque
Lá desde da faculdade, o pessoal já tem o apoio. A faculdade ajuda o atleta, né? Eles ganham bolsa de estudo, deixam eles treinar, deixam eles viajarem, né? Aqui no Brasil é muito difícil isso, quer dizer, isso não acontece, né? Então, assim, para a gente se tornar aí uma potência mundial, a gente tem que começar mais ali, fazer um trabalho de base maior. A confederação tem feito o seu melhor possível para poder realmente disseminar o esporte, colocar nas escolas, né? Colocar mesas em clubes, até mesclar o ping-pong. Muita gente brinca comigo, você é jogador de ping-pong ou tênis de mesa? Meu, eu fui dos dois, né? Sou tênis de mesa agora, mas fui do ping-pong. Né? Quem já não gostou de brincar de ping-pong? Você já jogou, Luiz? Com certeza. Então, todo mundo já jogou, então brincou pelo menos. E principalmente nas escolas, fazer um trabalho, um projeto, colocar o tênis de mesa nas escolas, com certeza vai bombar e aí a gente vai aumentar o número de praticantes e vai levar o nível também. É uma das ações, até te comentei antes, que a gente está tentando aqui dentro da universidade, né? Sim, O você nosso, falou, o nosso núcleo ele tem o objetivo de fomentar o esporte em todas as suas possibilidades, e desde da base, da formação, e pensando também nessa questão do alto rendimento, mas isso vem no segundo momento. E a gente quer fomentar o tênis de mesa, a gente tem um projeto, a gente tem 3 mesas aqui, estamos fazendo um trabalho mais ou menos, legal. iniciação, e esperamos que no futuro venhamos a colher frutos, nem que seja formar pessoas melhores apenas, se não Sim. for para ser atletas. Mas eu vou continuar nessa linha da pergunta anterior. Perguntou sobre confederação, sobre apoio. Aí eu tinha aqui uma linha de raciocínio que falava mais ou menos parecido. Falava depois de 87, o campeão latino em 88, no outro PAN, 3 ouros, duplas individuais e equipes. 92 participou da Olimpíada, tá? Depois foi para a Suécia. Nesse sentido, como funciona, antes de falar talvez sobre 92, mas eu vou perguntar, como tu vê funciona o mercado de representar um clube no tênis de mesa? Talvez fora do Brasil seja diferente, né? A questão até financeira, como tu é visto enquanto atleta, enfim, nessa forma. É porque, assim, aqui no Brasil nós não temos uma liga, né, nacional de tênis de mesa, ou que seja uma liga paulista entre clubes. Nós temos aqui no Brasil torneios individuais, né? Cada federação e a confederação também tem os seus torneios. Né? Aqui em São Paulo, nós temos jogos abertos e os jogos regionais do interior, onde aí sim a gente joga o torneio por equipes, mas representando a cidade. Enquanto que lá no exterior, principalmente na Europa, ou mesmo na Coreia, ou na China, ou no Japão, na China é difícil você entrar, mas lá existem ligas profissionais de tênis de mesa e eles contratam os atletas. Tanto é que os principais atletas brasileiros, todos estão na Europa jogando. Né? O principal atleta nosso, o Calderano, está na Alemanha, o Vitor Ishi está jogando, acho que na França, se eu não me engano, o Eric Jold está na Suécia, o Gustavo Tsuboi na Alemanha, né? Se eu não me engano, são esses os países. E as meninas também, a Bruna Takahashi, lógico, agora não por causa da quarentena, né? Nem teve com a liga, mas tinha um contrato lá em Portugal. A Jéssica e a Carol, elas vão muito para a Europa para treinar. Né? Então, assim, lá sim, o salário, lógico, depende muito do seu nível também. Mas é um Claro. salário que pelo menos você consegue sobreviver, né? E é uma atividade que você precisa fazer, sabe? Se você quer realmente estar ali jogando e contra os melhores do mundo, de igual para igual, né? Não ganhando, mas pelo menos tendo uma chance de ganhar deles, você tem que ficar lá na Europa, infelizmente. Pode fazer uma base boa aqui no Brasil, você pode. Né? E tanto é que todos começaram aqui no Brasil. Se eles não tivessem uma base boa, com certeza seria difícil eles atingirem alto nível. Né? Mas depois de uma certa idade, você tem que ir para lá. Aí você une o útil ao agradável. Você vai lá, é contratado por um clube, você treina, joga lá e também você recebe o seu salário. Sim. Indo também nessa linha de raciocínio de jogar, de competir, vamos pensar em 92 foi a primeira Olimpíada? 92, minha primeira Olimpíada. 92 eu lembro que foi a primeira Olimpíada que eu assisti inteira. Tinha 10 anos. Então, lá eu vi o Goiama. Esse é o cara. É o nosso representante. Tinha 10 anos, era um piazinho. Ó, lembro de tio, dando show. E aí, o que eu queria te dizer? Indo ao encontro da pergunta do nosso amigo ali do grupo do Judô FSM, que fez uma pergunta sobre ciclos, né? Ciclos de treinamento, planejamento. Porque a maioria dos nossos acadêmicos, até que acabam escutando nossa live, até depois fica gravada, muitos são acadêmicos de educação física que abarcam várias áreas, esportes, enfim, diferentes. Até tem interesse, às vezes, estão no judô, estão no... E
e por vezes não tem a oportunidade de pensar assim, a gente não tem um especialista em tênis de mesa, talvez aqui. Ah, se eu quisesse montar um ciclo para o Goiama, se eu chegasse, como é que monta um ciclo para treinar, ciclo olímpico, igual a gente pensa para outra modalidade, 4 anos, com altos e baixos, é um planejamento anual, planejamento para 2 ciclos olímpicos. Mais ou menos essa foi a pergunta do pessoal ali, eu vou tentar, foi o que eu tentei reproduzir aqui para ver. Olha, não é fácil, com certeza, né? Porque o tênis de mesa, se você não começa com uma base boa, fica difícil você corrigir, né, os seus vícios, né? E como sendo um esporte individual, você tem que estar sempre em contato com os melhores, né? Mesmo, e hoje, não precisa nem muitas vezes fisicamente, mas hoje, pelo computador, pela rede social que seja, você pode acompanhar muita coisa, pode ver a evolução do esporte, pode ver o nível de cada jogador. Você montar uma programação, sabe, de treino técnico, tático e mental, né? Então, realmente, isso você tem que ter um trabalho muito forte nisso, né? E eu vejo, viu, Luiz, quando você chega num certo nível, realmente de alto rendimento, para mim, 50%, 60% a parte mental é que vai fazer com que o atleta realmente possa alcançar o seu grande resultado. Porque quando você vai nessas competições importantes, grandes, os que chegam nas finais, lógico, muitas vezes tem um que é muito favorito que o outro tal, mas se ele não tiver com a cabeça boa naquele dia, né, não tiver com aquela confiança, né, ele pode ser derrotado, como são derrotados vários atletas. Então essa parte mental é muito importante. E é um trabalho que é o mais difícil de você realmente alcançar aquele nível top, né? Um exemplo para mim que eu posso dar para você, para quem está acompanhando, eu trabalhei durante quase 10 anos com o Nuno Cobra. O Nuno Cobra, ele foi o preparador físico e mental do Ayrton Senna. Uhum. Só que eu peguei só uns 2 anos finais, que comecei a trabalhar em 92 até 2000, 2002, mais ou menos. Na Ayrton Senna sofreu um acidente em 94. Mas ele falava para mim que no começo ele falou para mim, o Ayrton Senna, para eu trabalhar com ele a parte física, né? 2 anos ele estava ali naquele nível, sabe, top. Mas a parte mental, para ele entrar no cockpit do carro, né? Fechar o olho, dirigir, de pilotar o carro dele, sem pensar em nada, só na pista, ele demorou 4 anos para alcançar esse nível, sabe? Então, por isso que eu falo que essa parte mental, para um atleta que quer participar de uma Olimpíada, de um ciclo, pode chegar, mas se ele realmente quiser enfrentar de igual para igual qualquer jogador do alto nível mundial, realmente essa parte mental tem que ser muito forte. Recorrente isso, Hugo. Eu tenho conversado com várias personalidades, pessoas do esporte, e essa parte de tu ter essa tua consciência, a parte de tu conseguir, entre aspas, sair de ti, porque eu imagino o tênis de mesa, a velocidade que é aquilo, e tu tá com um foco, movimentos precisos, porque um detalhe, até depende de como tu pega ali, né? Tem 3 tipos, né? Eu até anotei para não falar errado aqui contigo. A caneta, clasineta e o clássico, né? Isso, Clássico. você está estudando bem, Luiz. Poxa, muito feliz com Tem, isso, viu, cara? não posso fazer tão feio, né? Pelo menos mais ou menos aqui. Não, você não está fazendo nada feio. Pô, melhor que muitos repórteres e entrevistadores, cara. Parabéns. Ah, muito obrigado. Mas então, falando dessa parte mental, até o próprio Gilvan Ribeiro, que é atleta aqui de Santa Maria, teve na Olimpíada, na canoagem, agora em 2016, ele faz psicologia e no papo que eu tive com ele, ele falou um monte sobre essa parte também, né? Da importância. A Maria Portela também do judô voltou. Então, é uma mensagem recorrente que em algum momento o esporte bem atrás, talvez, não sei se tu pegou isso, mas em alguns esportes, ou alguns até hoje, futebol, por vezes, tem gente que não enxerga, acha que é só o físico, o corpo, vai, faz, acontece, faz, e tu é uma máquina e reproduz. E não é assim, né? O que bacana escutar de um cara que nem tu e de outros tantos uma mensagem para a gente entender que o esporte é amplo, é gigante, a gente tem que abordar cada perna, né? Braço disso. Não é só a vontade, né, o querer, né? É realmente como fazer, como chegar no resultado. Não pensar no resultado. Eu sempre falo também para os jovens, quando vão em competições e tal, não pensem, né, chegando lá, que eu tenho que ganhar. Pense que você tem que ir lá e fazer o seu trabalho melhor e fazer o que fazer para ganhar, né? Essa é a principal,
principal pensamento que o atleta tem que ter é a parte mais difícil. É lógico, todo mundo quer participar de uma competição para ganhar. Eu nunca fui para competição pensar, vamos ver o que vai dar ou não. Eu vou lá para ganhar, mas para jogo a jogo, pessoal, nesse jogo tem que fazer isso aqui. Se eu fizer isso, eu vou poder ganhar. Né? E se eu perdesse, no outro dia, na outra competição, eu falava, eu fiz isso, fiz errado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Né? Então, essa parte da cabeça é muito importante. É a mais difícil, mas também é muito importante. Ainda mais no tênis de mesa. Acho que aí é um esporte Sim. muito importante, né? Mas indo também nesse sentido, cabeça, ir para primeiros Jogos Olímpicos. Não chegou a perder o foco nada, chegou lá Não. centradíssimo, sabia o que tinha que fazer. Sabendo o que eu tinha que fazer, exatamente porque eu já tinha participado de 2 Pan-Americanos, né? 87 e 91. Desculpa. Então eu já estava bem preparado para isso, né? E eu também já tinha jogado uma temporada na Suécia, em 88, e cada ano eu viajava, ficava quase 6 meses fora por ano, então realmente eu sabia o que eu tinha que fazer lá. Peguei um grupo difícil, né? Obtive uma vitória muito boa sobre um russo, né? Eu perdi para um belga, que também era super favorito, né? Mas, assim, em termos de chegar na Vila Olímpica, ficar isso aqui, abrir os olhos desse tamanho, não, foi bem tranquilo e me ajudou a conseguir fazer na mesa, né, o que eu tinha treinado, né. Eu fui derrotado, mas também por um adversário que era mais forte, mas eu tentei, não consegui, mas assim, realmente fui bem preparado para isso. Dando continuação assim na tua carreira, 94, campeão latino, depois foi para o clube na Bélgica, 3 ouros, 95, enfim. Se nós for falar só de premiações tuas, a gente não vai dar tempo a live. Então, vamos a alguns pontos pontuais disso tudo. Como é que é ser o Goião? Essa é a pergunta. Como é que é o cara que foi a 6 Olimpíadas? Como tu falou, 7 Pan-Americanos. Poderia te perguntar a programação da tua carreira. Deu certo? Não, deu tudo certo, né? Realmente deu certo e como eu falei, e eu sempre falo, a gente nunca sabe tudo, a gente tem que sempre estar lutando pelos seus objetivos. Todas as Olimpíadas, todos os Jogos Pan-Americanos que eu participei, a grande maioria, só uma que eu fui indicado, que foi em Pequim, mas as outras ganham as vagas na mesa, né, nos pré-olímpicos, aqui nas seletivas nacionais, né? Realmente para não dar margem para aqueles, né? Porque aqui no esporte é assim, né, Luiz? Muitos ainda pensam que você passa dos 30 e poucos anos, você já está velho para o esporte, precisa ter renovação. Né? Eu concordo, eu admito, eu concordo que tem que existir uma renovação. Mas no meu caso, não. Né? Eu estava ali treinando todo dia, treinava 4, 5 horas por dia ainda, até os meus 40, 43 anos, sabe? Então, para aquele que quisesse ir no meu lugar, teria que ganhar de mim e de quem eu ganhava lá fora também. Né? Não era só ganhar de mim, é de quem eu ganhava lá fora. Né? Então, por isso que eu realmente sempre passou na minha cabeça no momento que eu estava treinando para isso. Né? Hoje eu sou técnico da seleção feminina. Hoje eu quero continuar ajudando as meninas a alcançar o sucesso delas, sabe? Porque elas possam chegar lá nos jogos e vencer. Né? Elas que estão jogando agora, não sou eu. Mas infelizmente, nós não temos um centro de treinamento, né, onde eu posso ficar com elas todos os dias. Mas nas competições, eu conheço, né, na parte tática, um pouco na parte técnica, da motivação, é isso que eu tenho que passar mais para elas. Né? Infelizmente, tem dado certo. Algumas vezes a gente tem algumas não brigas, mas alguns, como é que falam? Desentendimentos. Desentendimento, não chega nem desentendimentos, mas assim, que ocorrem em qualquer esporte, que Claro. ocorrem com qualquer técnico, né? E eu sempre falo assim, o meu objetivo é o de vocês, é você chegar lá no final, quem sabe subir lá no pódio, né? Então, como eu falo, a gente está sempre aprendendo. Ninguém vai estar todo dia trabalhando com uma pessoa querendo que ela não chegue, né? Claro, com certeza. O trabalho é focado no resultado, para que tudo dê certo. Mas em 96, nono lugar De Atlanta, sim. em Atlanta, venceu do campeão mundial, depois foi eliminado nas oitavas. Sim, é. Ficou com gostinho queria um pouco mais. O cara sempre quer, né? Nessa Olimpíada, nesses Jogos Olímpicos, foi aquele lance de a maior vitória, né, e a derrota mais dolorida. Como eu falei, são coisas que acontecem. Tanto o que eu ganhei, que é o Jorgen Persson, da Suécia, que na época acho que ele era o quinto do mundo,
tinha sido campeão mundial em 91, estava ali um dos favoritos para a medalha, né? Pô, ele era o quinto do mundo. E eu ganhei dele. Mas o que eu perdi também era o tcheco, o Peter Korbel, ele tava lá entre os 30 melhores do mundo já, sabe? Então, assim, não foi um jogador qualquer que eu perdi. Ele teve os méritos de virar uma partida, né? Eu saí ganhando 2-0. Ele teve méritos para poder mudar uma jogada aqui, outra ali, tirar um pouco da minha confiança, né? E eu não consegui fazer o que ele fez, né? Mas assim, foi sensacional. O que antecedeu um pouco que foi triste foi, né, a perda do nosso Cláudio Cano, saudoso Cláudio Cano, que ele sofreu um acidente 3 semanas antes dessas Olimpíadas, mas coloquei na minha cabeça que eu ia lá em Atlanta batalhar por mim e por ele. E muita gente fala que acho que eu conseguisse melhor resultado porque ele também estava ajudando lá de cima. É verdade, é verdade. Uh, um aluno nosso, Carlos Aro, ele é um dos grandes incentivadores do tênis de mesa aqui em Santa Maria. No primeiro semestre, ele chegou, no primeiro dia de aula, veio falar comigo, professor, eu tenho ideia, vamos fazer. Eu disse, vamos, bora aqui, vamos comprar essas mesas e fazer acontecer. Talvez até esteja acompanhando, se tiver, dá um alô aí, Carlos. Ele me fez uma pergunta um pouquinho antes sobre o Mundial de 2002, sobre um jogo com o Malin, que é, segundo ele, o último caneta, né? Que teria sido campeão olímpico e tal, e que tá ali o Carlos, ó, e que foi um jogo fantástico, segundo ele. Eu até não assisti, não tive tempo de. Ele estava escrevendo a pergunta, né? E queria que tu contasse um pouquinho desse jogo, dessa disputa que, segundo ele, foi fantástico, um baita jogo. Ah, eu felizmente pude fazer grandes jogos com grandes adversários, né? Em 2002, acho que foi no Mundialito, acho que foi aqui no Brasil, né? Não sei se foi no Rio ou foi lá no Paraná. E eu sabia, todo chinês é forte, estilo clacineta, né? E eu sabia que eu tinha que atacar sempre. Com esses jogadores aí, top aí, ô Luiz, meu jogo era assim, era sacar, sair atacando. O cara sacava, eu já saía atacando, sabe? Porque minha defesa nunca foi boa, né? E o meu Melhor ataque, defesa, melhor defesa é o ataque. minha melhor defesa era o ataque, né? E se eu tivesse regularidade nos ataques, eu sempre tive boas vitórias, né? O duro é você ter regularidade sempre, principalmente com esses jogadores top, porque eles têm defesas boas também, eles conseguem variar mais jogadas. Mas esse jogo com o Malin realmente foi bom, né? Eu fui derrotado, não sei se foi 2-0, mas assim, eu consegui fazer boas jogadas, né? Sempre quando eu joguei com o chinês, eles tiveram muitas dificuldades com o meu jogo, sabe? Porque o meu saque incomodava bastante, minha primeira bola de ataque também. Tanto é que quando eu ganhei do Colin Hui em 1996, que tinha sido campeão mundial olímpico, tinha sido campeão mundial, eu venci por isso. Né? Ele era um jogo estilo mais defensivo, contra-ataque, mas eu não dava muita chance para ele contra-atacar. Né? Então, surpreendi desde o começo, ele vai perdendo a confiança. Aí você não pode parar, né? Mas tem que ir para cima até o final. Ah, sem dúvida. Hugo, a gente tem aproximadamente 11 minutos, então eu vou tentar levar a conversa mais para o lado agora atual, tá? Porque a gente tentar conhecer um pouquinho do que tem do Hugo agora e do que a gente vai ver ainda mais para frente. Então vamos lá, como técnico, né, Hugo? Tu assumiu as gurias no Rio Grande do Sul, as meninas, Sim, sim. como treinador, elas subiram de divisão. Como é que estava, como é que tá, como é que vai estar a equipe nacional? E também vamos pensar mais adiante, a base do feminino, e também podemos até transcender, né? Vamos pensar essa renovação, não a renovação só pelo renovar, como tu falou, mas a renovação por ampliação do número de pessoas, né? Nesse sentido todo. Como que está o Hugo nesse cenário? Olha, antes de eu entrar na seleção, lógico, já tinham grandes, boas jogadoras. Lá atrás também, quando até minhas companheiras de equipe já conseguiram bons resultados, né? E quando eu entrei na seleção, o meu principal objetivo era já brigar para que elas pudessem chegar em uma final em Jogos Pan-Americanos. Entrei na seleção em 2013, 2014 nós fomos lá para o Japão no Campeonato Mundial da Segunda Divisão. Nós não éramos nem favoritos nem nada, mas a gente foi ali jogo a jogo, ganhando de equipes que eram fortes, sabe, no final campeãs. Aí me deu uma motivação maior e uma confiança maior para que a gente pudesse no PAN de 2015 alcançar esse objetivo, né, de chegar na final. E chegaram nas finais por equipes,
perdemos, né, para os Estados Unidos, infelizmente, e no individual, com a Guilin, que também perdeu para uma americana. Né, um jogo muito ali parelho, muito duro, decidido nos detalhes. Já estava na frente no último set, mas infelizmente foi derrotada. Mas foi o primeiro grande objetivo cumprido. Né? Então, e desde então, assim, o objetivo era se manter entre os melhores aqui das Américas, em Jogos Pan-Americanos, principalmente, e com o trabalho, né, das atletas, com os técnicos, com os seus técnicos, fazer com que elas melhorassem seu ranking. E é por isso que, felizmente, a Bruna Takahashi hoje está entre as 50 melhores do ranking mundial. Né? O trabalho que ela faz no clube dela é excepcional, por isso que ela está ali. Né? E eu, quando vou no campeonato, tento ajudar mais na parte tática, na parte motivacional. Ela sabe disso, que esse é o que eu quero fazer, né? E quando eu volto, a gente conversa com o técnico dela para a gente trocar uma ideia. Quando eu vou para lá também, como que ela tá, sabe? Porque o trabalho do técnico de seleção, não é só ele. Você tem que também estar junto com os técnicos das outras atletas. Né? Então, eu tento fazer isso o máximo possível. E como você falou, daqui para frente também, várias atletas com nível muito bom, principalmente as novas, atletas de 14, 15, 17 anos, né, alcançando um nível muito bom, né? E aí deixando aí na nossa cabeça da comissão técnica, da confederação, que lá 2024, 2028, sempre vamos ter aí boas representantes, né? E quem sabe, cada vez mais chegando mais perto das principais jogadoras do mundo. Quem sabe um dia estaremos exportando umas de Santa Maria para o Hugo Claro, trabalhar aí na seleção, quem sim, sabe, sim, logo à frente, né? sem dúvida. Hugo, nesse sentido, como profissionalizar o tênis de mesa no Brasil? Né? Olha, é uma Como... pergunta assim. Pode falar. Então, assim, como eu falei, o Brasil é muito grande, né? Então, já é uma dificuldade, né? Falta de, muitas vezes de apoio. Eu vejo hoje, não só, como eu falei, não é só o tênis de mesa, clubes que investem muito em jogadores também, já tirando um pouco mais do seu investimento. Né? Por isso, essa fase da economia difícil que estamos passando atinge, o primeiro a ser atingido, infelizmente, é o esporte. Né? Mas assim, a gente fazendo... jogadores não falta, Luiz. Tanto é que no Campeonato Brasileiro, que foi disputado ano passado aqui em São Paulo, foram inscritos mais de 1.300 atletas, que foi o recorde. Então o pessoal está gostando de jogar, gostando de participar das competições. A confederação fez uma programação, planejamento de eventos em 3 níveis. Né? Isso é muito legal também, uma mudança onde o atleta possa participar de cada uma delas, né? Para ele poder participando cada vez mais dessas competições. E como você falou, nas cidades, né, de cada estado, realizando mais torneios, muitas vezes não precisa nem ser oficial, mas realizando mais torneios para que eles possam ter mais com quem jogar entre eles, né? Não ficar só jogando numa cidade, só num clube, não. Joga na cidade vizinha ou no estado, sabe? Acho que realizando torneios mais frequentes, acho que vai chamando mais praticantes. E aí, quem sabe, né, hoje, o que ajuda o tênis de mesa brasileiro é ter o Hugo Calderano em sexto do ranking mundial. Mostra que o atleta brasileiro pode chegar lá. Né? Eu, o Cláudio Canos, nós tivemos na nossa época isso, mas o Hugo está lá, entre os 6 do mundo. Sabe? Então, é uma motivação para o atleta alcançar, quem sabe, esse mesmo, até melhor que o Hugo, quem sabe. Bah, Hugo, fantástico. Né? Realmente a gente compactua, pensamos parecidos. A nossa ideia também aqui é ampliar o esporte, oferecer situações nesse sentido, criar disputas, criar torneios, ligas da cidade, região, para conseguir chegar a ter alguma expressividade e quem sabe um dia tá até exportando atletas para a seleção. Quem sabe que tu possa estar coordenando um grupo aí. E um Só grupo que convidar, esteja... Luiz, só me chamar aí. Ah, não, isso vai chegar. Só para sintetizar aqui uma questão, a gente estava pesquisando, né, o quão importante é o Hugo, né, que tu foi citado na série The Office, né, The que Office, o cara queria teria uma foto tua do tamanho real no quarto lá e tal. Um pôster, sei lá. Pôster, né? Que fantástico que a representatividade que o Brasil, que o esporte, que tu tens e que tu leva como esporte tênis de mesa. Né? Então, isso para nós é muito feliz estar podendo estar tendo esse bate-papo. A gente tem aproximadamente 3 minutos e meio de live ainda.
Então, nesse sentido, eu antes de fazer os agradecimentos, eu ainda vou te dizer uma coisa. A gente pensa muito aqui em oportunizar, Uhum. num momento logo em seguida, alguns eventos que a gente possa trazer grandes personalidades. E sem dúvida tu é um cara que eu vou fazer de todo o possível para a gente manter um contato, para que a gente agora já tenha o WhatsApp, coisa e tal, para que se der certo, passando essa pandemia e tudo mais, a gente possa fomentar nosso esporte, trazer Claro. gente para falar, contar a história. E assim, Hugo, mais ou menos finalizando, eu queria muito reiterar tudo que eu falei no início. Não foi da boca para fora, não foi falado, ah, ele fala para Hugo, amanhã fala para o outro. Realmente, tu é um cara que eu vi, eu cresci te vendo, como eu te falei, a primeira Olimpíada que eu assisti foi em 92, né? E tu tava lá. E depois eu te vi quase em todas, só agora assim. Então, muito obrigado, Hugo. Eu só te Tá? agradeço muito obrigado à Universidade Federal de Santa Maria, o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde. Extremamente gratos pelo teu espaço, pela hora que tu tirou na tua vida aí para contar a tua vida, contar a tua história. E e assim, a gente acredita que através disso o esporte vai crescer. Que a gente, através dessa troca, de eu poder conversar contigo, de tu poder, bem assim, os nossos alunos perguntando ali, estão até abanando e coisa e tal. Então, muito obrigado, Hugo. Assim, a palavra é Tá. tua aí agora. Não, eu que agradeço, Luiz. Realmente é por isso que vários atletas, né? A Hortência vai estar indo, vai, esses dias? A gente acabou não conseguindo fechar, era para ser semana que vem, mas Vai você agora. acha? Mas um dia vai dar certo. A Hortência é uma pessoa super. E só de você entrar em contato com pessoas assim, aceitarem falar com você, é porque você é assim, Luiz. Você realmente é um cara que trabalha muito, que estuda, que quer o melhor do esporte. Né? Hoje eu tenho de mesmo, mas qualquer área esportiva você vai estar lá ajudando. E no que eu puder ajudar, pode contar comigo. Né? A gente vai se falando, nós temos contatos né, assim, privados agora, né? E a todos que acompanharam aí, obrigado. Né? Eles mandaram várias perguntas, não deu para responder a todas, mas fica aí o carinho de todos aí, obrigado e espero pessoalmente estar aí perto de vocês para poder ajudar nesse seu projeto aí. E quem sabe, como você falou, lá na frente uma atleta ou um atleta de Santa Maria estando representando o Brasil. E a gente está com um trabalho bem legal, até Hugo, só para te dizer. A gente conquistou agora um projeto que a gente escreveu aqui dentro do núcleo, a pista de atletismo de 8 milhões, a gente conseguiu os Uhum. laboratórios, junto com outros colegas da universidade, mais uns 3 milhões, e agora a gente está com outro recurso para vir. Então a gente está fazendo um trabalho legal, e no momento de crise, no momento de cortes, no momento de uma política que por vezes, às vezes, não está indo no caminho da universidade, vamos pensar nesse sentido pelo menos, a gente está conseguindo fazer algumas coisas. Então, eu acho que quem trabalha consegue, e assim como tu Claro. mostrou um planejamento, a tua vida é assim, a gente dá para se basear o estilo Hugo de ser, que a gente acha que vai muito bem, sem dúvida nenhuma. É o nosso Então tá bom. objetivo. Mas obrigado, eu vou estar torcendo pelo sucesso seu aí, de todos aí que estão acompanhando. Mas a gente vai se falando, viu? Certo, Hugo, grande abraço, obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem temos mais, não, hoje é quarta, sexta-feira temos outro bate-papo. E é isso aí, obrigado. Abraço, Hugo. Valeu a todo mundo. Feito. Tire Valeu, um print aí, pessoal, da tela. Print da tela aí, quem puder. E já era. Valeu, Hugo. Abraço. valeu.